Voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7 horas e 11 minutos e vamos falar do fundo eleitoral. Falamos aqui sobre as cifras elevadas de quase 6 bilhões de reais e também falamos sobre a inauguração da ITA do Cristo Rei. E quem estava lá é o senador Jaime Campos, que sempre criticou esse valor do fundo eleitoral, mas ele ajudou aí na derrubada de veto do presidente Jair Bolsonaro. Vamos entender então esse posicionamento do senador Jaime Campos, que soltou o verbo, aliás, falando do fundão. O presidente, ele praticamente não fechou questão em relação a essa possibilidade do veto. Tanto é verdade que foi aprovado os 5,7, é claro, natural, poderá ser reduzido agora na aprovação da LDO. Poderá fazer algum ajuste que não foi votado na LDO. O que precisa do Brasil, de fato, é ter as fontes financiadoras. O que ocorre? Com a nova legislação, não é permitido hoje financiamento privado. E por isso forçou com que o poder público realmente desencaixasse esse valor, que eu acho particularmente que é um valor extremamente grande. Teria que ser no máximo 3,5 bilhões, o que foi nas eleições passadas. Todavia, o próprio governo, o Poder Executivo, pelas informações que eu tenho, fez um acordo com o Congresso Nacional nesses percentuais. É aquela velha história, vetou, mas não se esforçou para que o veto fosse de fato mantido. Por isso eu acho que o Congresso Nacional tem a obrigação agora, diante da aprovação ainda que aguardamos da LDO, poderá reduzir esse valor. Agora, precisamos ter mecanismo para financiamento público. Por quê? Nesse caso, se não tiver o financiamento público e não tendo o financiamento privado, é um jogo desigual. Tem candidato abastado, que tem dinheiro suficiente para fazer sua campanha. Todavia, tem muitos dos candidatos que têm um potencial grande, que poderá com certeza ser um bom parlamentar, que não tem, às vezes, o dinheiro para fazer um mínimo de uma campanha decente. Então há realmente essa disparidade, esse descompasso, que nós temos que chegar a um momento que tenhamos outros investimentos, sobretudo investimento privado, para buscar esse ponto de equilíbrio. Caso contrário, só vai reger nesse país aqui só rico. O senhor que sempre se posicionou contrário a esse valor do fundão, o senhor não votou para poder manter o veto do presidente. O senhor acredita que de fato existe um ambiente para modificar esse valor? Claro que tem, minha filha. A LDO não foi aprovada ainda. A LDO não foi aprovada. Se a LDO vem modificada, eu vou votar no sentido de reduzir. Todavia, o que estava lá era isso aí. E por orientação partidária, não foi só um. Foram dos 300 e tantos parlamentares que votaram. Muitos deles por questão de quê? De partido. O partido fechou questão, certo? Fechou questão, era orientação do partido. E quando você tem uma questão fechada, com certeza, o parlamentar não pode mudar sob o risco de perder até o seu mandato. Vou reiterar aqui que 53 senadores derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro ao fundão e 21 mantiveram o veto. E aí, Daniel, o senador falou para mim, não, como assim? É possível sim reduzir esse valor? Eu votei porque o próprio presidente não fez esforço nenhum, não, para que o veto dele fosse mantido, mas tem a LOA aí. Ele falou LDO, mas é a LOA que está tramitando ainda e ele acredita realmente que é possível reduzir esse valor. Eu vou lembrar aqui dessa cifra tão elevada de quase 6 bi, tem muitos municípios aí, capitais, que não tem esse orçamento todo não, Daniel. Exatamente. E aí um dinheiro desse em época de pandemia, falamos aqui agora das questões sociais, Kleber e Daniel, e aí esse dinheiro do fundão é um escândalo. É um escândalo. Uma vergonha. O orçamento, esse 5,7 bi é bem mais alto do que, por exemplo, o orçamento total de Cuiabá previsto para 2022, né? Que acho que passa de 4 bilhões. O Centrão fez essa articulação, conseguiu pressionar, bloquear muitas votações no Congresso para que esse valor e esse veto fosse derrubado, né? É preciso ver se isso também, como nós dissemos ontem, não foi um jogo de cartas marcadas mesmo, né? O próprio Executivo, o Governo Federal já sabia que os deputados e senadores iriam se articular para que esse valor pudesse valer para 2022. O senador explicou que agora, no momento da LOA, né, do orçamento, esse valor vai ser de novo ser analisado e não quer dizer que esses 5,7 bi sejam definitivamente aprovados, né? Mas não deve ficar muito mais baixo do que isso não, porque os partidos, todos eles, têm interesse em botar a mão nessa fortuna, que lembrando, é dinheiro público, né?
o senador explicou que não existe mais a possibilidade de financiamento privado das empresas financiarem as eleições, então fica tudo nas costas do poder público, do imposto que a gente paga, na verdade, para financiar esses projetos eleitorais para o ano que vem. E realmente é um valor exorbitante. Eu quero também trazer um outro destaque aqui, que saiu no Jornal Gazeta de hoje, na parte de política nacional, que para o ano que vem serão 16 bilhões, ponto 5 para o famigerado orçamento secreto também. Isso também já está previsto no orçamento. Aquele orçamento secreto é aquela chamada emenda do relator, né? Esse instrumento aí que não tem transparência alguma e nem garantia de que esses recursos vão para áreas essenciais como saúde e educação. Na verdade, não se sabe quem envia, né? Porque não tem esses dados claros aí. E as reportagens nacionais têm mostrado que esse dinheiro tem chegado para os currais eleitorais, para as bases eleitorais dos deputados e senadores e vão para outras áreas, né? Vira moeda política, né? Sim, inclusive eles deram o exemplo da prefeitura de um município de Alagoas, cujo prefeito é pai do Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, e o dinheiro chegou a uma velocidade alta e muito alta. Outra coisa que tem acontecido com o orçamento secreto é os currais eleitorais, as bases, né? O dinheiro chega, vamos supor, 200 milhões para um município pequeno e o município ao lado ganha 20 mil. Isso aí, porque não tem critério, é secreto, nenhum, na verdade, né? Não é nem secreto, o nome devia ser. E essa verba secreta, 16 bilhões vai ter para o ano que vem para os deputados e senadores mandarem o seu bel prazer aí para... E eu vou até relembrar aqui que foi a comissão ignorou o STF, rejeita dar mais transparência ao orçamento secreto. Houve uma tentativa aí de trazer mais luz, transparência, prestação de contas no orçamento secreto. Mas, Cleber Lima, vou perguntar para você. O senador falou assim, que é claro, minha filha, deu até uma dor em mim. É possível sim baixar esse valor escandaloso aí, quem sabe para 3,5? E você acredita que, de fato, depois do que o senador disse, é possível mesmo, Cleber Lima? Não acredito. É porque é possível, eu acredito que mas que vai acontecer, não. Não acredito. Ele até tem um discurso interessante, ele falou uma verdade, o Jaime, que é o seguinte, não estou dizendo que o resto das coisas que ele falou não seja verdade, que uma coisa eu concordo, que é o seguinte, como o Brasil existe ou pretende ter financiamento público para as eleições, tem gente que é contra, vai pegar dinheiro para dar para a eleição, mas o financiamento público impede que só rico se eleja. Né? Porque ele dá mais condições para pessoas que dificilmente teriam condições de pagar as despesas, de ter algum recurso para disputar. E não é um nem dois, não, tem vários que chegaram nessas condições, né? Então o financiamento público assegura mais democracia. Eu estou querendo aqui fazer mostrar aqui uma matéria do Jornal Gazeta de hoje, que no Caderno de Economia, assinado aqui por um repórter que eu não conheço, é novo, que João Freitas. Sim. João Freitas, né? Um menino novo. Alguns meses ali já. Parabéns aí ao João Freitas. Ele está trazendo um dado aqui. Compras de Natal, 13º salário, injeta 2,5 bilhões na economia de Mato Grosso. Ou seja, o 13º salário de todo mundo que trabalha em Mato Grosso não dá metade do 5,7 bilhões do fundão eleitoral para o ano que vem. Eu ainda quero mostrar mais um destaque aqui, Coité, aproveitar a sua disposição aí, aqui do Jornal Gazeta de hoje, que é o seguinte, tá aqui, ó, achei, é esse aqui, pode ser? Uso de carro oficial, diretor se demite após denúncia. Vamos lá, no mesmo dia em que o Jornal Gazeta revelou a denúncia de improbidade administrativa contra o ex-vereador de Vazagrande, Gonçalo Ferreira de Almeida, conhecido como Pente Fino do DEM, ele entregou o cargo de diretor administrativo e financeiro da Companhia Mato Grossense de Mineração, a Metamate. Pente Fino pediu exoneração nessa segunda, dia 20, e acusou algumas pessoas de perseguição. Ele foi denunciado no dia 7 de dezembro no Ministério Público Estadual por estar usando uma caminhonete da Metamate para fins particulares. A denúncia aponta que Pente Fino quase que diariamente se deslocava, né, com o veículo oficial conduzido pelo motorista para, abre aspas, quiçá abater seu gado ou suas galinhas na rica fazenda que possui
próximo à capital mato-grossense, no município de Nossa Senhora do Livramento, fecha aspas, diz trecho do documento que a Gazeta teve acesso. Aí, o efeito imediato da publicação da denúncia aqui no Jornal Gazeta, e esse é o poder da imprensa. Isso. O poder da imprensa. Quando trabalha certinho, mostrando a verdade, e também dizer assim, em relação ao pente fino, errar, todo mundo está sujeito a errar, né? Mas a atitude que a pessoa toma quando é flagrada cometendo um erro faz uma diferença grande. A gente destacou isso aqui, por exemplo, quando o deputado Carlos Avalone foi flagrado numa blitz que ele tinha bebido. Ele reconheceu, pediu desculpas, né, e não ficou dando desculpa, né? Tem uma diferença entre pedir desculpa e dar desculpas, tentar se justificar. O pente fino também reconheceu, até para o próprio jornal ele já tinha, falou, não, é verdade, eu fui, né? E agora pede demissão e não fica aí tentando se justificar. Bom exemplo que a presidente do IPHAN poderia adotar, por exemplo, né? Que ela foi para a justiça para ficar no cargo, que ela tinha sido demitida por uma decisão de juiz de primeiro grau, por ter permitido a perseguição a funcionários do IPHAN que estavam fazendo o seu trabalho. Qual trabalho? De solicitar um embargo de uma obra do Velho da Havan, porque a obra estava, em tese, ou sob o risco de estar atingindo o patrimônio histórico. Né? Lembrando que é Larissa o nome dela, né? Lembrando que já a posse dela no ano passado já foi muito envolvida em polêmica, porque ela era uma servidora de carreira do Ministério e ela é formada em hotelaria, né? Naquela época já o Ministério Público Federal já entrou com uma ação dizendo, olha, ela não tem capacidade técnica para liderar a questão do patrimônio histórico no país, né? E até o momento realmente ela não mostrou ter capacidade técnica, foi mantida no cargo, mas tudo isso, essa polêmica toda ficou muito mais aquecida depois dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre o IPHAN, né? Foi encontrado alguns sinais arqueológicos ali numa obra feita pelo Luciano Hang, né? Famoso Velho da Havan. Exato. E a obra foi paralisada justamente porque existe o IPHAN serve para isso, né? Para você analisar, para tentar ver que valor histórico existe naquele achado. E o Luciano reclamou para o presidente. Reclamou, o presidente falou assim, tudo bem, vamos lá, vamos trocar toda essa diretoria, vamos demitir todo mundo. Então ficou clara essa interferência aí, privada numa ação do governo federal. Como o presidente faz agora ao expor os funcionários da Anvisa que aprovaram tecnicamente o uso da vacina para crianças de 5 a 12 anos. 130 ataques hackers apenas nas últimas horas. Colocando a vida dessas pessoas em risco. Então, a Polícia Federal, inclusive, está investigando. É um absurdo que a autoridade que deveria proteger a sociedade exponha os seus próprios servidores a risco de desemprego, de vida, de desmoralização, como faz o presidente da República. Isso é inadmissível. Só para falar do IPHAN, é uma servidora que tem 12 anos de carreira, ela seria a mais competente ali, até porque muitos outros servidores tentaram ocupar o lugar dela e não conseguiram diante do conhecimento técnico dela. Exatamente, aqui autuou Luciano. E aí o presidente chegou a dizer, agora eu entendi para que serve o IPHAN, sem ter muito conhecimento realmente do real papel do IPHAN, e aí pediu, no caso, a exoneração, mas ela já voltou agora e aí a repercussão vai ficar ainda mais negativa, né? E aí houve uma defesa dizendo o seguinte, olha, o empresário não pode ficar esperando 5 anos por uma liberação. Agora a liberação de uma obra, por exemplo, sai em 45 minutos. Ótimo, a celeridade da máquina é necessária para todo mundo, isso precisa acontecer. Mas isso não quer dizer que a legislação pode ser patrolada, né? Exatamente. A celeridade é uma coisa, a ilegalidade é outra, né? Gente, tinha muito mais coisa para dizer aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E da vacina, os ataques acontecem porque nominalmente foram citados os nomes dos servidores, Kleber Lima, e aí os ataques aumentaram e as pessoas não conseguem nem mesmo mais a impressão, o digital da declaração de imunização, né, da certificação. Mas a gente pode falar mais sobre isso amanhã, a partir das 6 horas da manhã. Minha filha, parafraseando o Jaime Campos, deixa eu falar uma coisinha aqui, rapidinho. 15 segundos. É que eu falei, a gente brincou aqui com o Salam Aleikum, né? A paz esteja convosco. Amém. Que assim seja. Amém. A todos. Até amanhã, gente.